estou imaginando aqui que você já é aposentado e vou imaginar que você provavelmente fez o seu pedido de aposentadoria lá no INSS sozinho, sem auxílio nenhum. Foi exatamente isso que aconteceu? Então presta atenção que nesse vídeo eu vou contar tudo o que você precisa saber sobre a revisão de aposentadoria, porque tem grandes chances de você estar recebendo um valor de aposentadoria menor do que você poderia receber. E por que que isso acontece, tá? É muito comum que aposentadorias sejam concedidas ali com erros, com problemas, principalmente na análise do INSS. O que que acontece? Quando você faz o pedido sozinho, o INSS simplesmente vai lá no próprio sistema, né, o sistema deles, busca no Sinis, que é como se fosse um resumo geral com todas as contribuições da sua vida inteira e analisa as informações que estão ali. E qual é a questão? Esse Sinis, tá? Normalmente, tá? Muito normalmente, tem problemas. Quais são esses problemas? Pode ser algum problema de indicador, ou é tempo de contribuição faltando, ou é salário que está faltando, tá? Mas de forma geral, o Sinis tem problema e o INSS analisa a sua aposentadoria exatamente a partir desse Sinis. Então, como resultado, a sua aposentadoria normalmente sai com algum problema. Às vezes é um valor com contribuição menor do que poderia, ou você está aposentado por alguma regra pior do que você poderia, tá? Então, é exatamente para isso que serve a revisão de aposentadoria. A revisão de aposentadoria serve exatamente para rever a sua aposentadoria do zero, tá? Toda a sua aposentadoria pega do zero, como se você nunca tivesse se aposentado, para rever do zero e recalcular e entender exatamente qual valor você deveria estar recebendo, o valor que você já recebe hoje, ou se você poderia estar recebendo outro valor. Então é exatamente para isso que serve a revisão de aposentadoria, e por isso também que muitas pessoas que se aposentaram sozinhas ou sem auxílio deveriam pelo menos fazer os cálculos revisionais de aposentadoria, tá? Para entender se tem alguma possibilidade de pedir essa revisão ou não, tá? Aqui já vem o primeiro alerta. Eu não recomendo, tá, que o pedido de revisão seja feito sozinho. Por quê? Quando você faz o pedido de revisão, ele serve tanto para você que está pedindo, tá? Ah, por exemplo, eu quero receber um valor maior, então vou fazer um pedido de revisão no INSS para eles melhorarem a minha aposentadoria. Mas esse pedido também serve para o INSS reanalisar a sua aposentadoria inteira do zero. Ou seja, se eles entenderem por algum motivo que a sua aposentadoria está maior do que deveria, eles vão reduzir o valor e ainda vão pedir que você devolva todos esses valores a mais que você recebeu, ou pior ainda, tá? Se eles entenderem que você sequer poderia estar aposentado, porque por algum erro lá eles te aposentaram logo no começo, eles podem cortar toda a sua aposentadoria, tá? Você vai ter que voltar a trabalhar, vai ter que voltar a contribuir para o INSS, e eles podem cortar a sua aposentadoria do zero, tá? Então não faça, tá? Eu recomendo aqui, ensino muitas coisas que podem ser feitas sozinhos diretamente no INSS, mas revisão de aposentadoria não é uma dessas coisas, tá? O risco é muito grande. Então vamos lá, agora eu vou te explicar quem tem direito a fazer revisão de aposentadoria e você vai poder entender corretamente se você está dentro desse critério ou não para poder pedir uma revisão para você. Quem pode pedir revisão de aposentadoria é quem já recebe a aposentadoria há até 10 anos, tá? De forma geral é isso. Ah, eu recebo minha aposentadoria há 6 anos, tá dentro. Eu recebo minha aposentadoria há 9 anos, tá dentro. Eu recebo minha aposentadoria há 11 anos. Normalmente, tá, pela regra, você tá fora. Mas tem alguma chance de você estar dentro. Nossa, vai falar, mas você não acabou de falar que são 10 anos? Como é que uma pessoa com 11 anos pode pedir revisão de aposentadoria? Existem coisas, tá? Na sua aposentadoria, por exemplo, se por algum motivo, durante esse período de 10 anos, você fez um pedido de revisão sozinho e ele está parado até hoje e não foi julgado, ou se você apresentou algum recurso do tipo e até hoje não foi julgado, esse prazo não anda, tá? Esse prazo muda. Então é necessário analisar caso a caso para entender se você está dentro desse critério de revisão ou não. Mas de forma geral, tá? Só pode pedir revisão de aposentadoria quem já está aposentado há até 10 anos. Tem questões, como eu acabei de explicar, que podem estender um pouco mais esse prazo, dependendo da situação. Para algumas pessoas, tá? Esse prazo está parado ainda porque aconteceu alguma dessas coisas, ou fizeram um pedido de revisão, ou algum recurso que está parado e não foi julgado. Então esse prazo pode mudar, mas de forma geral, 10 anos, tá? E sobre os valores, já vou te adiantar essa informação, tá? Você pode receber até os últimos 5 anos de valores. Ou seja, quem está recebendo aposentadoria há 10 anos pode pedir a revisão, mas só pode receber os valores referente aos últimos 5 anos. Então vamos supor, fez sua revisão, descobriu que você podia estar recebendo R$2.000 a mais por mês. Você vai receber essa diferença de volta, tá bom? Só que só referente aos últimos 2 anos. Ah, mas eu já estou recebendo minha aposentadoria há 7 anos. Não pode, tá? Só vai receber referente aos últimos 5 anos. Agora que você já entendeu o que é a revisão de aposentadoria e quem pode pedir, né, eu vou te explicar como é que funciona. De forma geral, tá? Se você quiser, é só ir até o INSS, pedir para abrir um pedido de revisão de aposentadoria e aguardar que esse pedido seja julgado. Mas eu não recomendo que você faça isso. Tanto porque não é a melhor opção, tá? Para ter certeza que a sua aposentadoria vai aumentar ou não, como além dos riscos que eu já te falei agora, da sua aposentadoria poder diminuir ou até mesmo ser cortada. Então vou te explicar como é que eu faço essa questão, tá? Os pedidos de revisão de aposentadoria aqui no escritório com as pessoas e os clientes que me procuram. Ah, doutor, eu já estou aposentado, quero analisar a possibilidade de fazer a revisão. Então como é que eu faço aqui no escritório?
Quando essa pessoa chega falando isso, eu peço para ela me enviar o CNIS, tá? O CNIS você encontra lá no portal Meu INSS, CNIS com vínculos mais remunerações, que aí tem o valor dos salários também. A carteira de trabalho dessa pessoa, eu peço para ela, a cópia do processo de aposentadoria e a carta de concessão. Com esses documentos, eu já consigo fazer ali uma análise inicial para entender se tem alguma possibilidade muito clara ali de pedir uma revisão ou se não tem. Às vezes eu olho e é uma pessoa que pagou a vida inteira a guia por conta própria sobre o salário mínimo, por exemplo. E nesses casos, a revisão não vai fazer muito sentido, porque essa pessoa provavelmente está recebendo uma aposentadoria num valor de um salário mínimo e como ela pagou a vida inteira sobre o salário mínimo, não tem para onde aumentar. Mas em outros casos, eu já consigo ver só com esses documentos e tem uma possibilidade de revisão ali muito clara, porque tem períodos de contribuição que já estão faltando, o CNI já está com muitos problemas, então já consigo identificar. Volto, converso com essa pessoa e a partir daí a gente parte para os cálculos revisionais. O que são os cálculos revisionais? Nos cálculos revisionais, essa pessoa vai receber exatamente todas as informações que ela precisa sobre a possibilidade de revisão da aposentadoria dela. Eu vou pegar todos os documentos, esses que ela já me enviou, e às vezes até mais, para poder recalcular tudo e entender qual é o valor correto que ela poderia estar recebendo. Assim, com o resultado dos cálculos revisionais, eu já sei exatamente, por exemplo, não, hoje ela está recebendo R$4.000, mas deveria estar recebendo 4.800. E eu já sei exatamente por que ela está recebendo 4.000, onde o INSS errou, quais documentos vão servir para corrigir esse problema, para passar a aposentadoria dessa pessoa para 4.800, e eu já tenho essas informações de depois para apresentar lá no pedido do INSS corretamente, tá? Porque não adianta saber o que deve ser pedido, também é preciso saber como isso deve ser pedido para o INSS, porque essas informações têm que ser apresentadas de uma forma correta e de um jeito correto para garantir que elas sejam analisadas da melhor forma possível e reduzir também o prazo de análise, porque um pedido mal feito atrapalha a análise do servidor e um pedido mal feito agiliza a análise do servidor. Então apresenta as informações já depois para o INSS, sabendo tudo que deve ser feito, como eles devem fazer essa alteração e se for o caso também, a gente já vai direto para a justiça para fazer o pedido na justiça, e aí sim, essa pessoa tendo certeza que ela tem como aumentar a aposentadoria dela, que o valor tem como aumentar, quais são os documentos, qual o motivo, qual a tese estratégica utilizada na revisão dela, que vai ajudar a aumentar o valor de aposentadoria. É assim que uma revisão de aposentadoria boa é feita, tá? Primeiro você faz os cálculos para entender exatamente quanto você poderia estar recebendo, até porque não adianta, por exemplo, chegar no INSS recebendo R$4.000, eles aumentam no final para 4.200, mas e se você poderia estar recebendo 4.800? Se você não sabe exatamente quanto você poderia estar recebendo de aposentadoria, você vai aceitar qualquer coisa que o INSS pague a mais. Por quê? Você não sabe exatamente quanto poderia estar recebendo. Então, com o resultado dos cálculos, você já sabe exatamente quanto poderia estar recebendo, qual a tese e tudo mais, e você já apresenta para o INSS cobrando. Olha só, esse é o meu direito, eu deveria estar recebendo isso, então, por favor, analise o meu pedido e me pague esse valor. É assim que funciona um bom pedido de revisão de aposentadoria. Agora, como é que os cálculos de revisão de aposentadoria são feitos? Tá? Esses cálculos mudam de regra para regra e das estratégias utilizadas. Então, vou falar rapidamente aqui, tá, de 4 estratégias que eu utilizo aqui no escritório para fazer revisão, tá? Porque eu tenho um vídeo completo falando exatamente sobre essas 4 estratégias, então aqui eu vou fazer um resuminho delas para você entender exatamente como esse cálculo pode mudar, né? Que estratégias que são utilizadas para poder fazer revisão. A primeira dessas estratégias é a melhor regra. A ideia nessa revisão é entender exatamente se essa pessoa já poderia estar utilizando lá na data que ela se aposentou outra regra para ela que pagaria mais. Às vezes, por exemplo, faltou um tempo de contribuição lá no INSS e aí por isso essa pessoa se aposentou por uma regra pior, mas naquela data, na mesma data de aposentadoria, essa pessoa já poderia estar recebendo um valor maior. Então essa tese, essa estratégia de revisão de aposentadoria serve exatamente para entender se naquela data essa pessoa poderia ter utilizado uma regra melhor para ela. Uma segunda estratégia está do tempo de contribuição. A ideia é entender exatamente isso. Todo o tempo de contribuição dessa pessoa foi utilizado lá na análise do pedido. Essa pessoa pediu aposentadoria quando tinha exatamente 37 anos de contribuição. Tá bom, esses 37 anos de contribuição foram analisados pelo INSS? Ou no INSS só constavam, por exemplo, 35? Não, apareciam 37, mas o INSS por algum motivo descartou 3 anos de contribuição. Então a ideia é essa, exatamente entender se todo o tempo de contribuição foi corretamente utilizado. Outra estratégia, salários em branco. Tá? É muito comum, tá? Muito comum mesmo, principalmente para quem trabalha muito tempo de CLT, de carteira assinada, que as empresas não tenham repassado corretamente o valor que você recebeu de salário naquele mês para o INSS. Então eles vão informar para o INSS, olha, fulano de tal estava trabalhando aqui no ano de 2014, mas às vezes naquele ano ela não repassou corretamente, por exemplo, qual foi o seu salário correto em 2 meses. Às vezes você recebeu R$5.000, mas não aparece no INSS. Então lá no seu pedido de aposentadoria, o que eles vão acabar fazendo? Vão utilizar o valor daquele mês como se você tivesse recebido o salário mínimo, que é bem abaixo do salário correto. Então a estratégia dessa aqui, com salários em branco, é entender exatamente se todos os seus valores de salário
foram corretamente informados lá no INSS. E uma última estratégia, que é a estratégia do descarte de salários, só serve exatamente para quem se aposentou com uma das regras da reforma da aposentadoria, tá? Lá em 2019, porque a reforma trouxe uma nova possibilidade, que eu chamo até de quase uma brecha na lei. Eu já tenho um vídeo falando exatamente sobre essa questão, eu vou até deixar indicado aqui em cima o link para você ver. E você pode descartar do seu cálculo, tá, os menores salários que reduzem o valor da sua média. Ou seja, com esse descarte sendo corretamente bem feito, é possível que o valor da aposentadoria aumente sem que seja nem necessário adicionar um tempo de contribuição a mais. A questão é exatamente só refazer o cálculo para entender se todo esse descarte foi feito corretamente. Lembrando, tá, eu tenho outro vídeo aqui no canal que eu vou deixar linkado em algum lugar falando exatamente sobre essas 4 teses para você ver com mais detalhes, tá bom? Nesse vídeo eu falo exatamente sobre essas teses, e se você quiser ler também, tá tudo no artigo que eu postei no site do escritório, eu vou deixar o link aqui na descrição, e nesse artigo você encontra todas as informações e até mais, tá? Inclusive tem uma seção lá no fundo chamada de perguntas frequentes, em que eu listei todas as principais perguntas que eu recebo sobre revisão de aposentadoria e já deixei a resposta lá, porque eu sei que pode ajudar muita gente e a sua dúvida pode estar lá. Então dá uma clicada, lê esse artigo porque ele pode te ajudar. Agora, tá, se depois disso tudo você está se perguntando, nossa, será que vale a pena pedir a revisão de aposentadoria, tá? Minha opinião aqui como advogado que trabalha com isso, que vê isso no dia a dia, tá? Muito normalmente, tá? Se uma revisão de aposentadoria for bem feita, tá? For bem calculada e tem os cálculos, você planeja antes, vale muito a pena, porque muitas aposentadorias são concedidas com erros. Às vezes são erros simples de salário, às vezes é o tempo de contribuição que não estava lá, às vezes é um erro de análise do INSS na época, mas de forma geral a revisão de aposentadoria, quando bem feita, tá? Quando bem planejada, vale muito a pena. Principalmente, tá? Porque você pode receber os valores atrasados dos últimos 5 anos. Então vamos supor que você está aposentado com uma aposentadoria de R$2.000. Se for descoberto nessa revisão de aposentadoria que a sua aposentadoria na verdade tinha um valor de 4.000, você recebe essa diferença sobre os últimos 5 anos, ou seja, é um grande valor que você poderia ter recebido, não recebeu, que você vai receber, tá? Se comprovar que lá na data da aposentadoria você já deveria estar recebendo esse valor e por algum motivo você não recebeu, tá bom? E daqui para frente você também passa a receber um valor maior. Claro, eu estou considerando aqui essa questão dos atrasados de forma geral. Pode ter alguns casos específicos que esses atrasados não vão se aplicar, mas de forma geral você recebe esses valores que não foram recebidos. Então a revisão de aposentadoria vale muito a pena se bem feita. Eu espero que eu tenha te ajudado, esclarecido suas dúvidas sobre a possibilidade de aumentar a sua aposentadoria com uma revisão de aposentadoria, tá bom? E se você quiser conferir outros vídeos aqui e outras informações sobre os benefícios do INSS, clica no botão de se inscrever que eu estou sempre postando vídeos novos que podem te ajudar. E assim que eu postar um vídeo novo, ele vai aparecer lá na sua aba principal do YouTube. Se você gostou desse vídeo, clica no botão de curtir que o YouTube vai mostrar para outras pessoas que também podem estar nessa mesma situação que você. Já estão aposentados e querem analisar a possibilidade de fazer uma revisão, estão com algumas dúvidas, então o YouTube acaba recomendando esse conteúdo para elas. Obrigado pelo seu tempo, tá? Até a próxima, mas não vai embora ainda não, tá? Dá uma olhada em algum desses 2 vídeos que eu vou deixar aqui indicados para você. Até mais.